Sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutais, estou aqui com Jefferson Pescaroli. Muito prazer, fazia um tempinho que eu não vinha. Tá vendo, Jeff? Tava com saudade já. Legal, pô, hoje aqui vou receber aqui meu amigo Anderson Matos, sócio fundador da Aragon Multimarcas, né? 23 anos de experiência no mercado automotivo. A gente se conheceu no primeiro ano ali, quando era eu, Daniel, acho que até antes. Cara, obrigado aí pela participação, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado. Feliz de receber aqui, cara. Valeu. Mas antes de começar esse papo aqui, eu vou falar dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, né? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha aí com 3, com 5 amigos. O Anderson tem uma experiência incrível aí em concessionária, em lojas multimarcas, em gestão de seminovos. Tenho certeza que vai gerar insights que pode ajudar a sua operação. Sendo você lojista, concessionário, vendedor, enfim. O ProspectCast ele é patrocinado pelo AutoConf, que é o melhor sistema para gestão de lojas multimarcas do Brasil. O AutoConf hoje é referência. Se você quer melhorar a parte de gestão de processo da tua loja, o QR Code está aqui na tela, entre em contato, que a ferramenta vai ajudar a levar a tua loja de carros ou tua operação de usados, se você é concessionário, para o próximo nível. Certo, Jean? Certo. A gente é patrocinado também pela Union Solutions. É uma inovação para gerar vendas de F&I para a tua loja. Então, se você quer ter uma operação com processos definidos e melhorar tuas vendas, clica no QR Code e fala com o pessoal da Union Solutions. Boa. E temos aqui também o patrocínio da Gestalto Brasil, né, que é a maior empresa certificadora de garantia. Se você é lojista, concessionário, tem uma operação de usados e quer terceirizar o pós-vendas, quer agregar valor na tua operação, coloca a Gestalto lá. Com a Gestalto você pode dar 1 até 2 anos de garantia e você terceiriza o pós-vendas. Você coloca, deixa o teu vendedor livre para vender, para prospectar, para trabalhar nas redes sociais. QR Code está aqui na tela. Entre em contato, não perde tempo. A gente é patrocinado também pela Dealer Accuracy System, que é uma inteligência artificial que faz um cruzamento de dados e elenca quais clientes têm a maior probabilidade de venda dentro da sua carteira. Então, clica no QR Code se isso faz sentido para você e fala com o pessoal da Dealer Accuracy System. Show! E também temos aqui o patrocínio do Comparacar, do meu ex-patrão. Você imagina, Anderson, o cara que me tirou de vendedor para cuidar do BDC, do pré-vendas. Um abraço pro Alan. Né? O Comparacar é um agregador de ofertas. Se você quer buscar tanto o plano por assinatura ou um seminovo na web, o Comparacar vai fazer a busca em todos os portais numa plataforma única. Né? Então lá você tem as melhores ofertas para fazer a compra por assinatura ou buscar um veículo seminovo. Não perde tempo, o QR Code está aqui na tela. Certo, Jean? Certo. E também a gente é patrocinado pela Dealer Intelligence, que se você quiser uma renovação na análise de dados e como mexer nos processos da tua empresa, lá você encontra essa solução. QR Code também na tela, Show. fala com a galera. Um abraço pro Raoni, nosso amigo aí, né? O BI do Raoni tá revolucionando as concessionárias aí, Muito lojas completo, de carros. muito bom. Muito bacana. E temos aqui também o patrocínio do F-Sales, que é um gestor de leads, também desenvolvido pelo Alan. Né? Eu fico muito orgulhoso de falar dessa ferramenta, porque ele fala que ele se inspirou na nossa metodologia. Você imagina, Anderson, meu ex-patrão, falar que a Prospect Pro, que a nossa metodologia ajudou ele a desenvolver o sistema. Então, o F-Sales é fácil pro vendedor usar, fácil pro gerente, pro dono da loja acompanhar os leads ali. Então, não perde tempo. Metodologia Prospect Pro, toda a parte de funil que a gente fala, que o Anderson conhece muito bem aqui, de agendamento, comparecimento, de conversão, tá lá no F-Sales, o QR Code tá aqui na tela, entre em contato que vai te ajudar também na gestão dos leads e melhorar a taxa de conversão e aproveitamento das oportunidades que vêm da web, né, Jé? É isso aí. A gente é patrocinado também pela Mapsys e é um sistema que ele vai controlar a sua base de dados. Então, ele faz todo o controle da base de dados do seu cliente com o seu vendedor. Então, se você quer ter uma base de dados consolidada e confiável, fala com o pessoal da Mapsys, QR Code também na tela, ou se precisar do contato, fala com a gente. Muito bom, legal. Cara, eu vou querer conhecer todos esses. São soluções muito... Eu posso dizer que o Anderson tá sempre buscando inovação, pescando. Vamos legal, show de bola, cara. Vendemos bem o peixe? E eu legal, tô comprando já. Show de bola. Cara, muito obrigado aí pela participação, Obrigado, meu irmão. obrigado, Fala um pouquinho pra galera aí, 23 anos de experiência no mercado. Eu sei que você trabalhou aí em grandes grupos de concessionária, sei que você trabalhou como diretor em algumas empresas também, e hoje tá com o teu negócio lá, né? Uma loja referência lá na Zona Leste, lá na Anhanguera, que foi onde eu comecei, cara. Eu tenho baita orgulho de falar de Anhanguera, porque eu trabalhei no grupo Via Mar e minha carreira, tudo começou lá na Via Mar. Já mega loja. Então, pô, legal. Fala um pouquinho pra galera aí, fica à vontade, meu irmão. Cara, 2001, Vigorito, vendedor frotista. Olha, não sabia dessa parte. Meu gerente era o Trevisan, né, cara? Finado, né? Felizmente, mas foi um baita gerente para mim. E ele foi muito nessa linha de treinamento, né? Lá atrás já, cara, em 2001. Ele fazia eu treinar para eu poder atender. Ele pegava um manualzinho, aqueles manuais de especificação que a Chevrolet tem, né? O MEV mesmo, né? Que era na época. E era o Celta, né? E ele falava, não, era o Corsa Indy. Você tem que ensaiar, treinar e tal. Aí eu estudava, achava que sabia tudo. Falava, não, vamos fazer. Ele fazia a provinha. No primeiro dia eu falei, vou fazer a prova. Ele falou, cara, você não tá pronto. Eu falei, tô.
Ele me deu a prova, não acertei nada. Ele falou, você não tá pronto, cara, é importante que você faça esse conhecimento e tal. E aí, do Corsa passa pro Astra, e do Astra vai passando. Então, peraí, você vendeu o Corsa, o Indy... Corsa Indy. Meu primeiro carro foi o Corsa Indy. 0 km você vendeu. 0 km. Eu era aí de frotista, eu dava plantões, né, de final de semana, vendia bem. Na época era Vigorito, cara, e era em Guarulhos. E lá vendia 70, 80 carros num final de semana, cara. E aí Lá foi uma das primeiras. É a primeira, hoje é a primeira, né? As outras, tinha uma no Sul, né? Que eu não recordo o nome. Mas hoje a Vigorito é a mais antiga e acho que é um dos maiores grupos hoje do Brasil. Um grupo então, tua escola é Chevrolet, igual a minha, pô. Chevrolet. Eu tenho um orgulho, gosto muito, tenho um carinho especial. Vigorito e Itororó também, que não existe mais, que depois eu trabalhei lá. Mas foi muito bom, desde o começo, essa questão do treinamento, né, cara? Para mim, ele me preparou muito bem. E aí, depois, eu dando esses plantões e tal, eu passei a vendedor de zero, que eu olhava e falava, era isso que eu preciso, eu quero chegar lá, né? Legal. E aí, ele não liberava aquela coisa tal, depois acabou não aguentando, aí fui a Shirley, que era uma gerente nossa também, e aí eu comecei a vender e tal, depois eu passei a supervisor de uma loja lá do centro de Guarulhos, na Vigorito mesmo. E quando eu passei a supervisor dessa loja, tinha novos e seminovos. Você cuidava dos dois? Aí eu comecei a cuidar dos dois e vendeu muitos seminovos. Aí me descobriram, né? Aí foi picado pelo mosquitinho. Aí ainda na época o Hermes Júnior falava que tá lá até hoje. Um abraço pro Hermes aí, cara. A gente fez um treinamento com ele no primeiro ano de empresa também. Saudade dele. Legal. Mas ele falou, cara, a gente tem medo de tirar você de vendas e passar para as pessoas que você vai ganhar menos. Eu falei, eu quero investir em mim, eu quero isso para mim. Legal. E realmente no começo ganhava um pouco menos, tal, só começou a vender muitos seminovos. Aí precisou de um gerente na loja da Industrial, que era a loja maior deles na época, né? Hoje eu não sei como que tá, mas a gente chegou, eu fui para lá, eu cheguei a vender 200 seminovos lá, cara. Caraca. Foi um recorde, era 220 seminovos e 440 novos, que era o gerente, era o Rodrigues, tá lá até hoje também, um abraço. Que legal, cara. E a gente, cara, vender 600 carros numa inimaginável, uma coisa, né, louca, né? Hoje você não imagina velho, isso. 200 seminovos num mês, cara? 220 seminovos chegou a vender, mas o normal era 180, 170. Não, e vender, entre aspas, é a parte mais fácil, né? Eu quero ver Sim, entregar 600 carros. Você coordenar tudo isso, cara, você chegava numa sexta-feira à noite, a fila da lavagem era 30, 40 carros, e a gente queria só lavar, pôr na loja e, né, depois revisa e tal, porque sábado vendia 25, 30 carros, cara, era uma loucura, né? Hoje... Muito diferente, né? Hoje a gente tá penando nos sábados, né, cara? O sábado que tá difícil, mas lá atrás era um absurdo, sábado era o cara. dia de lavar a alma no show. E aí aí depois da Vigorito, fui pra Itororó, né? Também gerente de seminovos, e também mais 4 anos lá. Aí depois saí de lá, tive uma breve passagem no Grupo Sinal, e depois fui para Caoa, aí era diretor de seminovos, que era o Brasil, né? Lá era o Wagner e eu. O Wagner fazia São Paulo, eu fazia 3 lojas de São Paulo e outros estados, né? Sim. Eram 92 lojas para mim. Velho. Quanto tempo ficou lá na Caoa? 2 anos e pouco, né? Mudou toda a diretoria na época, tal. Foi trocado tudo. Até em um momento quase voltei, mas acabou... Eu já estava que aí da Caoa, quando eu saí, eu fui por uma loja multimarcas, né? Que aí eu entrei no mundo multimarcas de vez, né? Sim. Que também ótima experiência. E aí eu engatou nisso, né? Fiquei 5 anos na multimarcas e até resolver pegar o Elton, né? Que também era gerente dessa mesma loja. A gente se juntou, que na época não era o plano. Meu plano era consultoria para a loja de seminovos. A gente até conversou disso uma vez eu fui lá visitar ele, lembro direitinho, falei, cara, essa visão que você tem, analítica, tal, você tinha que pensar num... Ajudaria outros Nossa, a gente falou isso, acho que, cara, comecinho lá, quando você me contratou, porque eu sinto que não era só a dor até hoje, né, cara, assim, a falta de controle das lojas, né, cara, gestão, né?
E vira e mexe, eu pego amigos aí, hoje eu já não cobro por isso, né? Eu gosto de ajudar e eu gosto de... Faz bastante mentoria gratuita. Sim, é porque quando você tá passando a informação, você fala, pô, isso aqui eu parei um pouquinho de fazer, e aí te exercita, né? Com certeza. E aí eu hoje, precisar de ajuda, eu tô sempre à disposição. Eu quero mandar um abraço pro Elton também, que é um cara fantástico, vendedorzaço dos meus, cara. Quando eu conheci ele, eu falei, cara, esse cara é do meu nível de velocidade. Você conheceu ele já? Acho que Cara, não. de velocidade. O cara vende 25, 30 carros por mês, o cara assim fala tão rápido que às vezes ele... É igual eu, né? Sabe quando você fala, Rafa, calma, respira que você não tá... Ele é o meu nível, né? Então, um abração pro Elton aí, um cara fantástico. Teu sócio hoje lá na Aragon, né? É, meu sócio, ele cuida mais da parte de vendas, Sim. né? Eu faço mais a gestão, né? Legal. Toda a parte Que massa. administrativa. Mas ele, sensacional, né, cara? Pô, eu sou Vendedor nato. E eu acho que isso que está sendo o nosso diferencial, né? A loja não tem um gerente, né? Ela tem os donos que são gerentes, que estão lá o tempo todo, que dá cara, que atende. Cara, o Anderson é um cara do detalhe, velho, assim, impressionante. Eu não brinquei, né? Falei que é um cliente que questiona. E isso é um elogio, porque, assim, muita loja a gente vai, Anderson, chega lá, o cara não tem nada, né? E, assim, o Anderson, ele olha o detalhe e tal. Tanto que eu falei, lembrei agora disso, quando a gente conversou, quando ele me contratou nessa loja, eu falei, cara, você devia pensar em ajudar outras lojas, né? Do detalhe e do processo, né? Eu queria saber como é que... É uma curiosidade minha, né? Nunca te perguntei, mas você é um cara muito processual, assim, assim, se fosse conversar com você sobre números da loja lá, cara, ele sabe as conversões de comparecimento, de leads, fluxo de... Ele tem o controle, assim, se você for lá ver como que é os indicadores, eu já vi várias vezes, tanto que quando eu fui fazer o treinamento lá, a gente teve que personalizar, porque, pô, isso aqui eu já tenho, isso aqui a gente faz assim, né? E da onde veio, você acha, esse negócio de você se apaixonar? Porque eu me considero um apaixonado pelo processo comercial. Eu falo que vendas é processo. Sim. E eu estava entrevistando até uma pessoa lá que eu falei que eu estava num café. Eu falei para ele, cara, eu tenho um processo que funciona, você vai seguir? Se você seguir, eu não vou ficar aqui, né? Tem como dar errado, Gê? O Gê não tem como. Eu falei, cara, eu vou seguir. Eu falei, cara, não adianta você ficar prometendo aqui, eu só vou saber daqui 2, 3 meses, tal. E da onde que veio esse você também é apaixonado por processo, por números. Da onde veio isso? Você tem alguma formação? É algo que você sempre foi assim, um cara analítico, de detalhe? Porque é uma característica que não é comum em lojistas, né? Infelizmente. Em diretores, né? Quando eu te conheci, você não era diretor, nem empresários. Né? Da onde veio esse... Cara, eu acho que grande parte disso é ser virginiano, né? Não consigo fazer mais ou menos. Botou o João Bidu na história. Cara, é difícil, né, cara? É uma característica mesmo, né? Eu sei o jeito que eu deixo. Se eu precisar de alguma coisa na minha mesa agora, eu vou ligar para eles e falar, levanta lá, é o terceiro bloquinho. Cara, tá tudo muito organizado. É impressionante, né? Mas eu comecei a pegar muito essa questão dos números de acompanhamento, e isso muito vigorito, cara. Tá. Eu ia falar isso. Se era caoa, mas isso geralmente é uma bagagem que vem da concessionária, né? Porque a concessionária, ela tem esse controle. Então, é que algumas, né? Principalmente falando de 2001, você falou que... eu comecei lá em 2001, mas eu fui ser gerente em 2000, eu virei gerente em 2005, 2006. E o que acontecia? Lá na Vigorito, a gente era dono do ponto de venda. Então, a gente tinha nossas DREs lá, cara, muito detalhado, quanto era aluguel, era prédio próprio, mas tinha um rateio, a gente, né, entrava nesse custo, né, que é o certo. E aí, eu sabia quanto eu gastava de água, de luz, de material de escritório, os meus funcionários. E, cara, isso fazia muito sentido para mim, né? E desde vendedor lá, né, eles pegavam muito no nosso pé na época, na questão do ouro. Não sei se hoje ainda tem, né? Mas o vendedor, ele era classificado como prata e ouro. Então, você chegou a ter... Não, na Via Mara a gente tinha performance lá. Não, mas não era nem na Via Mara, era a Chevrolet. A Chevrolet tinha uma campanha... Acho que, cara, ainda tem a classificação, mas hoje é uma classificação da loja, eu acho que tem outras orientações. Eu era de seminovos também. Não sei se você era seminovos. Não, porque eu era vendedor de novos. Eu nunca fui de novos. E aí a Chevrolet fazia um negócio que era espetacular. Ela pegava concessionárias do Brasil inteiro no mesmo padrão da sua. Tá. E aí ela classificava os dois ou três primeiros eram considerados ouro, e do quarto até o 30º era considerado prata. Então você concorria com vendedores do mesmo nível de loja que a sua.
Aí eu fui prata no primeiro, depois de 2 anos que era vendedor. Falei, cara, eu vou buscar o ouro, porque a Vigorito até pagava um prêmio se era ouro, porque ganhava uma viagem, eles davam uma grana pra você viajar e tal. Falei, eu preciso ser ouro. Legal. E aí eu consegui. Quando eu consegui esse ouro, que eu falei pro Hermes, eu falei, cara, vocês falam pra gente fazer, depois pedir, tá aí, ó. Olha, Fui ouro, agora eu quero essa opção aí. que legal. E aí, cara, desde vendedor, eu sempre tive meu processo de atendimento, não tinha, né, as planilhas, os controles, os gestores, nada, era na unha, né? papelzinho. Então eu tinha meu caderninho, eu falava, cara, eu tenho uma meta, eu preciso vender um carro por dia. Para isso, eu preciso trazer 3, 4 para eu atender. Lá atrás, tinha essa cara, visão, já, velho? e não tinha lead, né? Era a presença mesmo. Prospecção, Então, carteira, prospecção. cliente que Não, e cliente que passou. Passou, sim. Passou, atendeu no sábado, esse cara eu não vou sair do pé dele. Aí eu fui me organizando nisso, né? E depois que virou gerente lá, a gente tinha essa questão dessa análise. Na Itororó não tinha muito. Até uma pena, né? Que eu acho que Cara, acabou Itororó é uma acontecendo o das que poucas aconteceu por causa Chevrolet que eu disso. tinha aqui de São Paulo que eu não fiz, cara. sabe? Mas foi uma pena, porque também era uma baita empresa, mas eu não via esse controle, cara. Eu até falava, cara, mas como que é? Quanto ganha o meu departamento? Não, a gente não faz. Cara, E eu aí- lembrei o Hermes, quando eu fui fazer treinamento lá, ele falou qual que seria o crescimento. Não, você vai fazer o treinamento aqui em quanto tempo, quantos por cento vai crescer as vendas, qual que é a sua estimativa. Aí ele quis pôr um variável. Agora eu lembrei, ele foi muito nessa vibe de um abraço pro Hermes aí. Performance, né? Eu lembrei agora. Muito legal, cara. Sim. Lá realmente é diferente. Então a Hoje escola você foi vê onde Vigorito tá. lá. A maior escola minha foi Vigorito, cara. E depois, né, acabei... Na Caoa não existia um processo de vendas, tal, de pedidos, tudo, mas eles não tinham acompanhamento dos números. E aí eu separava por regiões, né? Eu tenho lá Rio de Janeiro, tinha 9 lojas, eu tinha Nordeste, aí juntava tudo no Nordeste e tal, e passava resultado para eles, comparativos, projeções, tal. Cara, e foi um trabalho muito, muito legal. E depois, quando eu fui para multimarcas, que você fala, cara, vamos colocar isso aqui, eu acredito que tenha feito muita diferença, né? Porque a gente saiu de um volume de vendas, aumentou o volume de vendas tendo controle, fantástico, né? E fora o controle, a análise, né, cara? Aquela coisa da despesa fixa, variável. Pô, eu gastei R$5 no menino do pano que veio vender. R$5 tá lançado lá. Não tem Controle. Multimarcas tinha um quesito. Eu também vim de multimarcas, né? A primeira multimarcas que eu trabalhei de fato foi em 2011. E eu comecei a conhecer um pouco o mercado e multimarcas tinham... Parece que eles gostavam da informalidade, mas até nos processos internos. Nem tô falando de emitir nota, botar o carro no nome, não, mas parecia que ter processos engessava. Então, assim, eu já vi amigos de multimarca falar assim, não, mas eu entrego o carro no mesmo dia. Entrego também. Não, e assim, como se isso fosse a única prerrogativa de ser bom. Eu falava, não, cara, você pode talvez entregar em 5 dias. Se você souber vender isso pro teu cliente, falar, ó, o carro tá aqui, agora eu vou fazer todo o processo interno, vou fazer uma revisão. Você também vende isso legal. E ele fala, não, é formalidade até no processo. Então, e multimarcas é muito forte. Aqui em São Paulo, por exemplo, cara, é uma máquina gigantesca. Aí você junta a força de vendas que tem a multimarca. Ainda mais hoje, né? Que a gente fala que não tem mais carro popular, né? Carro popular agora é o seminovo. E quem trabalha em concessionária sabe o quanto que tá difícil de fazer estoque de seminovo. Então, você junta a força do mercado com análise de dados, com processo de vendas, é uma receita. Hoje o que a gente tenta fazer, e isso não pode ser perdido, é assim... eu não posso me tornar uma multimarcas como existia antigamente, mas eu também não vou engessar como uma concessionária. Como uma concessionária. Chegou o cara lá, quer pagar o carro e quer levar, eu tenho que ter o carro pronto para poder fazer isso, né? Como a gente procura fazer. Mas eu também não posso engessar, falar, não, você precisa me pagar, depois de 3 ou 5 dias eu vou te entregar. Eu te faturo, cara, te entrega nota. Infelizmente, assim, não dá, né? O mercado exige... exige... O Mercado Livre entrega no mesmo dia, eu quem tenho dirá que entregar, multimarca. exatamente. Eu não posso engessar a operação e falar, não, é que a gente não consegue se organizar com os processos internos. Não, nós temos que ter um jeito de se organizar, né? Anderson, falando do nosso tema aqui, gestão de lojas multimarcas, né? Você tem uma parte processual, de controle muito acima da média. Eu vi isso quando eu fui conversar com você, quando você me contratou há 9 anos atrás ali, que eu fiz a palestra, o Daniel era o consultor, era individual, presencial. Foi igual eu tive.
Foi lá na Salocada, acho que foi no comecinho também, né? Abraço Foi pro Cristiano, 2016. 2016. Então, achei com ele, tipo, até um pouquinho, foi 2015, 2014, eu acho que eu fiz o primeiro lá. Não, porque foi, tipo, se conheceu pela web. Foi depois de um ano que eu voltei, eu acho que foi 2015, porque 2014 estava na web ainda, a gente se conheceu, acho que foi 2015, eu acho. Mais ou menos, por aí, né? Porque eu comecei lá em 2015. Então, acho que foi 15. E aí, que dicas que você dá hoje pro lojista, ou vou colocar, não só pro empresário, mas para quem é gestor em multimarcas, nessa parte de controle e de indicadores? Porque você olha, eu sei que você olha tudo, o controle dele não é só, ele olha conversão de leads, fluxo de loja, qualidade, eu sei que você olha, você estava falando agora do Google, satisfação do cliente e tal. Eu sei que você tem várias boas práticas e daria aqui 3 podcasts, mas se pensar em 2, 3 dicas assim que você poderia dar com o lojista que está assistindo a gente aqui, ou o gestor pode falar, pô, para ele colocar em prática amanhã. O que você acha que... Por onde começa? O cara, sabe aquelas lojas que você conhece muito bem, que estão perdidos, o cara não tem... Você chega lá... Qual que é a sua passagem? Eu acho que é... Qual é a sua conversão de leads, né? Quando você investe em marketing, o cara às vezes não tem. O que você acha que são os principais indicadores, ou 2 ou 3 dicas que você dá nessa parte de controle de gestão de loja? Cara, você vê, você estava falando aí, deu exemplo da questão do lead, nem estava passando na minha cabeça, porque para mim isso é uma coisa óbvia, né? Esse controle dos leads é uma coisa o arroz, feijão, que hoje é impensável o cara não ter. Né, assim, ele saber quantos leads ele recebe, porque às vezes o pessoal até fala, porque a Web Motors é muito cara. Para mim é a mais barata. Olha só. Né, eu tenho que ver quanto eu gasto e qual é a conversão dela. Dividir a minha despesa por venda, quanto eu gastei, para mim é o mais barato. Custo por lead, por portal. Isso. Então, assim, é uma análise que para mim, vamos falar, eu não estava nem pensando, porque isso para mim é obrigatório, né, cara? Mas, por exemplo, eu fui falar com você de um treinamento, você falou, cara, minha conversão de leads é tanto, para quanto você vai me levar? Ele não é a conversa que eu tenho com o lojista normalmente. Não é. Ele falou assim, tá, hoje minha conversão é tanto, o que é bom? Nós vamos chegar Ele perguntou, eu falei, os melhores eu acho que é tanto. Tá, e você acha que se eu fizer o treinamento com você, vai para quanto? Olha como é diferente. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala de controlar o lead, o custo por lead, por portal, que você faz muito bem, o geral, que eu já vi o teu relatório que você me mostrou lá, né? Por exemplo, primeiro passo, eu acho que vamos pensar aqui na prática, no dia a dia, é cobrar o vendedor de colocar a mídia, porque a gente sabe que as lojas, o vendedor fecha negócio, ele coloca qualquer coisa lá. Mas aí, Rafa, é uma questão também de conscientizar e a equipe tem que saber o porquê, né? É muito importante pra gente, cara, que tenha, o vendedor ele tem que ter a noção do que traz para a loja e ele precisa ter a consciência onde nós vamos gastar para trazer mais. Isso é bom para ele. Sim. Não se a loja investir errado, ele vai receber menos leads e vai vender menos. Não adianta ele falar que foi o portal X e foi o portal Y. No mês que vem, a gente vai gastar no X e não no Y, nem foi o Y que é bom. Vai vir menos lead pior para ele. Então, cara, eu acho que o vendedor... entender o porquê das coisas, a gente ter esse treinamento com o vendedor e falar, cara, você precisa informar certo, porque é ali que nós vamos gastar, é muito, muito importante, faz a diferença. Animal. E também, né, aí até agradecer também os nossos vendedores, né, que a gente tem um carinho. Agradece, manda as redes sociais da Aragon também pra galera seguir aqui, é legal você colocar aqui no Instagram, o site. Depois a gente coloca no... Sim. Mas eles têm que estar nesse processo, né? E também aí quem cuida disso pra gente, que é o Russo, né? Que também veio do mercado de marketing, mas não de automóveis, e aí pela amizade, né? Que é meu amigo de muito tempo. Sim. Aí começou a trabalhar com a gente também, já tem anos, e ele começou a pegar isso e ele também vai muito no detalhe. Então tem que ter uma pessoa, se você não conseguir ter tempo de fazer, você tem que ter um profissional capacitado para trazer essa informação para você de uma forma clara, né? Porque a gente também na correria do dia a dia, você não consegue fazer aquela análise se não vier o dado correto e bem claro ali para você. Eu vou consolidar as dicas porque tá bem rico o que você está trazendo. Então, primeiro, conscientizar o vendedor que ele precisa colocar a mídia certa, porque isso é bom para ele. Para ele ganhar mais dinheiro, para a loja ser mais assertiva no investimento, isso impacta no salário dele. É um ponto. Isso aí a gente tem que mostrar para o vendedor que isso vai ser bom para ele. Outro ponto, se você tem uma equipe às vezes muito indisciplinada, que não faz, você pode ter uma recepcionista, alguém de marketing, você pode criar algum outro, um pré-venda, né? Você precisa ter alguém que faça um trabalho depois de... E aí, você comprou um carro aqui e tal, como você conheceu a loja? Porque às vezes pode até fazer uma auditoria. Então, se você não tem essa consciência, essa equipe ainda madura, talvez colocar alguém para fazer
ou via telefone, WhatsApp, depois uma pesquisa, ou uma recepcionista, ou pré-vendas. Porque hoje pra gente é uma coisa muito difícil de fazer posterior, até pelo volume e processo, né? A gente já tem um processo meio travadinho, depois eu não posso ficar mexendo nessa informação. E até pelo nosso volume hoje não seria possível. Mas, cara, de repente, se é uma loja um pouco menor, tá? Tem essa condição, se o vendedor ainda não tem essa noção exata, você não tem a confiança no que está sendo passado, cara, vai no caso a caso, procura, você tem que ter uma ferramenta que você consiga puxar isso, que você consegue ver de onde, na ferramenta que a gente usa hoje, a gente consegue ver de onde o lead veio e tal, e bate informação. Isso é legal também, né? Ter um sistema bom, né? Uma ferramenta de gestão bom. de controle. Possa Rafa, eu acho que dos pontos, né? Eu nem colocaria lead, mas acabou sendo... Sim. Acho que é obrigatório e prioridade, E né? quais outros indicadores? Pô, eu sei que você controla tudo lá, volume de passagem. Como é que outros indicadores você acha que é importante o lojista? Cara, pra gente hoje é muito importante a questão do custo por lead, né? Pra gente saber se tá fazendo investimento certo mídia, ou né? onde precisa melhorar, o que precisa fazer. O agendamento, né? É muito importante, que aí vai fazer o funil, né? O agendamento, o comparecimento e a conversão. Eu acho que tudo isso, quando você tem e você passa a analisar, faz muito sentido, né? Sim. Não é um número que você fala, cara, esse mês aqui foi 60%, mês que vem é 20%. Se acontecer isso, caiu venda e a gente vai entender. Sim. Mas quando você tem esses números mês a mês, acaba ficando muito linear, né? Legal, a gente fala muito você já acompanhou o nosso treinamento de agendamento, de vender o agendamento para o cliente. Acho que o vendedor hoje, ele precisa entender que ele precisa vender o agendamento para o cliente, porque só ficar ali na negociação no WhatsApp, na faquinha, né, é muito confortável para o cliente estar dentro da casa dele e ficar ali fazendo aquele leilão. E eu vejo ainda muito vendedor que cai nisso. E aí o cliente some, né? Nunca aconteceu com você, com certeza está assistindo a gente aqui, né? Que você passou... o meu gestor, Anderson, ele falou, cara, não passa. Eu falei, eu vou perder. Ele falou, pode perder, não passa. E eu falava, cara, se eu não passar, ele falava, não passa. Eu aprendi, cara, a minha escola, né? Um abraço pro Joanino, que foi um dos meus mentores. Ele falava, Rafa, não passa a avaliação pelo telefone, dá uma estimativa, mas assim, não dá. Você vai tomando e não passa ao menor. Eu vou te falar, Rafa, a gente até passa, mas é assim, ó, de 60 a 65. Olha lá. Exato, dá uma margem maior. Não tem jeito, né? Mas não dá para ter mais próximo. Então, eu digo vendedor, vamos deixar loja que tem aquela cultura de passar tudo. O cara passa a avaliação já, que ele sabe que às vezes pode ter algum detalhe, não vai ser aquele valor, vai dar pau. Ele passa o menor preço, passa a menor parcela, aí o cliente some, pega a coisa. Mas, cara, aí também tem a questão do que você está oferecendo, do espaço que você tem. Sim. Cara, hoje eu acho que a gente tem, eu falo para os vendedores, a gente tem que fazer de tudo para fazer esse cara vir na loja. Ele estando na loja, cara, minha loja é bonita. Eu fiz projeto para fazer a parte de vendas, para fazer a sala de espera. Hoje eu tenho até espaço kids hoje. Olha que legal. Tem uma estrutura absurda. A loja é bonita, é grande, tem estacionamento para cliente. Então, sabe, eu tenho tudo de positivo. Que legal. É uma experiência para o cliente ele estar na loja. E a gente tem o Elton, né, cara? Que a força de chegar lá na loja, se o cara chegar lá, não tem como. Se o vendedor perder, dele não escapa, velho. Então, eu acho que eu tenho que trabalhar, o meu vendedor tem que trabalhar para trazer o cliente para a loja. Não é para vender por telefone, arrancar sinal. Lógico que a gente tenta tirar um sinal para ter um compromisso. Sinal esse também que se o cliente acabar não vindo ou veio e não deu certo, devolve na hora, não tem desgaste. Mas a gente tem que trabalhar para o cliente vir para a loja, né, cara? Ele sentir, porque a loja multimarcas, ela... Tem muita gente que tem o pé atrás, né? Pelo passado e até por algumas coisas que acontecem até hoje, o cliente às vezes fica meio inseguro, né? E ele vindo para a loja, ele vê a coisa de uma forma diferente. Então a gente tem que brigar muito para trazer para a loja, né? Você falou uma coisa muito interessante, queria que você se aprofundasse um pouquinho nisso. Que você fala, acho que boa parte do que você está falando é ter controle, né, de dados e conscientizar o vendedor. Eu já vi muito empresário, gerente, diretor reter a informação. Ele tem os dados, ele faz a análise, mas ele guarda para ele. E aí volta para o vendedor só em forma de chicotada ou elogio. Do tipo assim, tá legal, muito bem, ou tá ruim pra caramba. Eu tive um caso numa gerência geral que eu tive aqui em São Paulo, e eu comecei a gerar muito lead por Facebook. Eu estava precisando de volume, fiz uma estratégia de ir para o volume, Facebook entregava. E aí, 80% dos vendedores começou a reclamar. E um dos vendedores que foi no bolo de reclamar, eu falei assim, amigo, você sabe esses 3 carros que você vendeu esse mês? Da onde veio? Aí ele, não. Aí eu,
Veio do Facebook. Aí eu falei, gerentes, pega agora, faz uma reunião com a equipe, mostra a conversão de cada um em cada portal, porque eles não sabem de onde que ele tá vendo. Qual que é a importância e como você passa lá na tua equipe, como você transfere para os vendedores esses dados, para que eles entendam e melhorem a performance? Para não parecer que é um negócio de auditoria que vai expor, né? Isso aqui vai te ajudar também. Legal. Boa Você sabe onde começa? Para você ter uma ideia, hoje eles são em 5 vendedores. Certo. Tá? 2 começaram com a gente logo quando abrimos, e o terceiro chegou depois de 2 meses. Que a gente abriu em setembro e chegou em novembro. Então, vamos falar que os 3 começaram praticamente junto com a gente. No início. Quando nós que abrimos a Aragon, a gente abriu no número 4991, era uma loja que cabiam 16 carros. E aí, passou 2 meses, a gente alugou da frente para mais 16 carros. Depois passaram 1 ano e meio, quase 2, ofereceram pra gente no número 8655 da Avenida. Fui eu e o Elton lá olhar, a gente olhou a loja. Antes de ligar pra minha esposa, pra esposa dele, pra trocar uma ideia pra ver o que acha, nós chamamos 2 vendedores pra falar, vamos alugar? Nossa, legal Que isso, você hein, acha? velho? Gostei. Pô, senso de pertencimento, cara. O terceiro E aí, vamos vendedor crescer? que começou com a gente, esses 2 que começaram com a gente, nós falamos, esse aqui é bom? Vocês concordam? Puta, Vamos legal. junto. Dividir com a equipe a decisão, hein? A decisão, e agora que nós fomos em dezembro, né, de 23, que a gente mudou para essa loja que a gente está agora, que é enorme, a mesma coisa. A gente chegou lá, eu e o Elton, olhamos, ligamos para os 2, vem aqui, para os 3. Ah, vem aqui. Foram os 3 lá, olharam, tamo junto? Tamo junto, vamos alugar. Puta, que legal. Então, e aí nesse meio, saíram 2 vendedores, não deu muito certo, aí vamos contratar 2. Pega os 3, é esse aqui, tá bom? Tá bom, vamos junto, a gente não toma decisão. Que legal. Eles velho. participam. Então, eles participam de tudo. Senso de pertencimento, eu chamo Sim. isso. Eles sentem É. parte não é um negócio assim, a empresa é sua, a gente... Não, e às vezes tem números até de resultados nossos que a gente mostra para eles em reunião, põe lá na TV, que a gente fez até uma sala de reunião, se você quiser usar Eu também. vou lá, fica à eu vou vontade. lá visitar você lá, eu tô Tem que ir. ansioso pra ver se... A gente tem até uma sala de reunião legal lá e eu apresento os números para eles. Ó, tá aqui, cara. Como que é? Porque- Mensal que você apresenta? Como que é? Mensal. A gente faz reuniões rápidas, né? Porque Sim. vamos rápido, mas assim, né? Mensal, pelo menos a gente passa. Massa. E assim, cara, eu não tenho receio de passar essa informação, porque assim, é lógico que não é uma filantropia, né? A gente precisa ter lucro, precisa ganhar Lógico. dinheiro. E só que às vezes, cara, se o funcionário não sabe, ele acha que você ganha muito mais do que você Ele realmente imagina. ganha. Então, até, não sei se a gente consegue chegar a isso, né? Porque vai muito profundo, mas hoje a loja Multimarcas, ela não ganha dinheiro com carro. O meu lucro por carro é acima da média, numa média boa, mas o que eu ganho de carro é o que eu gasto. Você, não, mas o que é isso? É aluguel? Não, é aluguel, preparação, funcionários. Eu sou funcionário, eu tenho meu salário, Sim, Elton sim. igual, e a gente tem comissionamento sobre o resultado. Olha, vocês fizeram Tudo, assim, que tudo, eu legal, não cara. tiro. Nossa, adorei Não essa. tem. Para não misturar o Sim. TNPJ com o CPF. Não, nem né? um pouco. Chega dia 10, eu e ele, nós estamos na folha e ganha certinho, a gente já reserva. Então, assim, a forma que eu vejo é o vendedor ter a participação total. Ele tem que saber. Quanto custa isso para nós. E aí ele fala, cara, não adianta eu passar uma informação errada que eu vou dar um tiro no meu pé. Eles ganham sobre lucratividade também? Como Não, que é? eles ganham sobre a venda do carro e os agregados, o FNAI que faz. Mas você falou que não basta só a margem, né? Da onde que é o lucro, então? Se é a margem, digamos... FNAI, cara. Agregados, FNAI. Agregado. Eu ainda hoje, nesses amigos que eu falo, né? Que eu falo, cara, vem aqui sentar comigo para vir. Poucos vão, porque também a pessoa precisa querer, né? Sim. Mas, cara, eu tava conversando com um amigão aí outro dia e ele falou... Chegou no assunto de laudo. Ele falou, cara, eu não consigo vender laudo. Ele vende carro de 300, 400 mil. Como não consegue, cara? Você tá vendendo um carro pro cara que tem laudo, você tem que comprar o carro dele com laudo. E você tem que ganhar nisso, né? Porque o nosso preço nas Sim, justo. empresas é menor. Hoje, o que eu ganho de laudo
menos do que eu pago fazendo os meus carros, meus ECVs, tudo. Então, assim, você tem que cercar, e ainda mais agora, né, cara? O Renave entrando, a gente já tem que emitir nota, não tem jeito, mas para quem ainda não faz isso 100%, vai ser obrigado a começar a fazer. Se não sabe disso, porque não tem os números, vai ver na dor, vai ver na prática. Que agora não vai ter mais opção. Agora não tem opção. Quanto mais vende carro, mais gasta dinheiro. Mais gasta. Então, assim, você tem que procurar receita. De onde vai vir? Cara, aí é parceria com o banco, é retorno, eu queria entrar no detalhe de F&A e agregados, porque isso é algo que a gente fala muito nos treinamentos. Hoje a gente tem treinamento não só para venda, a gente começou lá com vendedores, mas eu tenho para pré-vendas, para gerentes e para empresários também. E a gente sempre fala que o lojista hoje ele não pode olhar só compra e venda de carro. Ele precisa olhar novas fontes de receita. Você falou algo aqui para mim que é música para meus ouvidos. É o cara que ainda tá pensando, eu tenho que comprar barato e vender bem. Cara, esse cara tá trajado, é o caminho da ruína. Sim. Quando a gente fala F&A e agregado, você deu um exemplo muito legal aqui do laudo, né? A gente tem aqui, inclusive, nosso patrocinador que é a Union, que é o Gustavo, que traz essa parte de laudo e outras fontes de receita também de F&A, mas a gente tem várias opções. Então, eu queria até falar pra galera, pro lojista, pro empresário que tá assistindo a gente aqui, né? Pra gente entrar num detalhe mesmo. Eu falo que o óbvio tem que ser dito, às vezes é claro pra gente, e às vezes para o outro não é. O que é F&A e agregados? Pessoal, eu posso vender o laudo, né? Eu posso vender acessórios. Eu queria até que quando você me ajudasse aqui, né? Eu tenho tem lojas que tem a parte de blindagem, já tem loja vendo a parte de locação, né? Já tem loja que tem um departamento de locação que eu conheço, que é outra fonte que a gente tem que estar de olho. O que mais você acha? Tem parceria com os bancos. Quais são as principais? Que dicas que você pode dar, às vezes, para o lojista que, às vezes, a F&A ele acha que é só financiamento e acessório. Tem várias opções. Você pode falar 3, 4? Cara, hoje, vamos pensar nas minhas linhas lá. Eu tenho retorno, né, cara? Sim, retorno que não tem jeito. O Plus, né? Claro. O Plus, que aí é uma negociação que cada vez mais nós vamos precisar conversar mais com as financeiras aí, porque vai precisar, né? Sim. Documentação, transferência. E aí é um outro cuidado que a gente está tendo, porque eu não libero para fazer fora, não só por ganhar, né? Mas também é uma questão de segurança. Também o cara não vai ficar andando com o carro no meu nome. Pois em um processo criminal ali, né? Ano que vem entra negativo o meu nome e eu já cometi esse erro, né? E aí você tem que ir lá pagar. Pô, uma dica legal, parece isso, pessoal. Não deixar fazer fora, qualquer coisa você iguala, mas no meu despachante já tá igual. Cara. Ou assim, tá bom, você quer fazer fora? Então você transfere e aí você vai depois você retira o carro. Não tem jeito, carro no meu nome não pode andar na rua. E meus carros, o meu boi, eu falo sempre pro Elton, eu falo pros amigos, meu boi tem que estar no meu nome. É isso. Essa coisa de, chegou lá, segura a transferência, porque faz aí um termo aqui, é meu amigo, aí eu ligo pra ele e vem conhecer e tal, só morre faz uma procuração ali. Só morre quem tá vivo, né? Aí se acontecer alguma coisa amanhã, você corre atrás de quem, né? Legal. Então, o boi tem que estar um nome. Então, vamos lá, F&A, retorno financeiro. Retorno financeiro, documentação. Laudo, documentação. A própria Gestalto, né, cara? Sim, garantia estendida. Pô, é legal falar isso, porque você tem lá a garantia de 1 ano, mas você pode vender a segundo ano pro cliente. Sim. E você gera até uma comissão pro vendedor. Você vende lá para um ano, você vende a Prime, vende as outras que eles têm lá. E o vendedor tem uma comissão, então até você quer agregar uma comissão extra pro teu vendedor. O vendedor tem sempre que ganhar, senão não vai vender. E o que mais você tem de... Você pode abrir, não sei se você pode falar mais alguma. Cara, hoje a gente trabalha essas frentes aí, né? Realmente o seguro mesmo, né? Seguro do carro, legal, mais um aí. Insurance que a gente Vocês pensam em fazer alguma coisa com assinatura de aluguel? Vocês estão olhando para isso? Cara, eu dei uma olhada nisso, mas é muito complexo. Sim. É uma coisa que é um pouquinho mais complicada, mas tem empresas hoje, até da própria web, né? Sim. Que já tem alguns parceiros que fizeram, que aderiram. Mas pra gente hoje, a gente achou que não é muito o momento de partir para... Isso é importante também, né? Que você tá falando, parece simples. Eu gosto que o óbvio tem que ser dito. Você tem que analisar. Tem gente que quer fazer tudo. Mesmo porque, rapaz, tem o carro por assinatura, no carro 0 km. Né? Você não vai pegar o seu estoque e colocar lá por assinatura, né? Sim. Não fecha a conta. Né? Vai fechar... Não, eu digo lojas que tem locação. Aí que alugam carro. Mas você tem que ter um gestor, né, para isso. Um departamento. Você tem que criar uma empresa. Você tem que criar uma operação. Eu tenho uma pergunta, essa parte de híbridos e elétricos, né? A gente sabe que vem crescendo muito, né? Tem gente que fala muito bem, a gente fala, cara, a gente teve uma entrevista, até aconselho você a ver com, quero mandar um abraço pro Christian Daduin, o cara deu uma aula de veículo elétrico, o Christian Daduin, pessoal, assistam um episódio com ele, o cara foi pioneiro lá em Santos, na loja formato escritório, né? E ele tem mais de 50% do estoque próprio já de híbridos elétricos, assim, foi até na contramão do que eu tenho ouvido. Eu queria saber, primeiro, você já tem lá no estoque híbrido elétrico, você pega na troca, você repassa se vier,
se entrar, como é que é hoje o teu olhar nessa questão de híbridos elétricos, que é uma tendência muito forte, né? Você acredita? O que você me diz desse Cara, tema? vou até assistir o que você recomendou. Cara, o cara é que eu fera, preciso, cara. mas é uma coisa que a gente começou a olhar. Até falando com o Alcides, né? Até Sim. um abraço para o Alcides aí. Bom, um abração pro Alcides da Alvesp, da pro Marcelo. que é nosso Sim, parceirão. E eu comentei isso com ele, cara. É um mercado que ninguém tá olhando muito. Só que assim, o mercado de seminovos, né, vende tudo, né, cara? E o cara que não pode, o cliente que não pode comprar o zero, ele tem que vir pro seminovo. Sim. E a gente já começou. A gente tem, eu tô até fazendo cotação para colocar carregadores, né? Pô, isso é legal. Porque aí, Eu tenho. o cliente vai lá carregar, Sim. né? Já gera um fluxo. Sim, ali, tá dentro de casa, né? Legal, legal. E até pelos nossos carros mesmos, né? Massa. Cara, assim, a gente tem que ter onde carregar e até fazer uma estação em um ponto de 24 horas, Sim. que aí tá lá, a loja tá fechada, ele deixa o carro carregando, eu tô monetizando isso daí, né? Que legal. Porque tá crescendo, né? Lá perto da loja mesmo, nós temos 3, 4 torres saindo que tá para entregar e não vai ter carregador, né? Nesses prédios sempre é um trabalho. E aí a pessoa lá da gente, o ponto mais próximo para carregar, ele precisa andar 6, 7 quilômetros. Sim. Então é uma coisa que a gente começou a olhar, pega na troca, né? O híbrido aceitam? já há muito tempo, Sim. pega. Vocês têm no estoque lá? Tem. Híbrido? Híbrido. 100% elétrico tem também? Tem também. Tem Tenho 2008, eu tenho o iCar. Porque tem o que a gente chegando. estava falando aqui, vou falar, né, da diferença. Como você mostra para o cliente o preço do zero, né? Como tem essa questão do medo da bateria e você mostra a oportunidade que ele tem de pegar um carro seminovo. Se você olha quanto ele pagaria no zero, é uma baita oportunidade. É um baita Cara, a movimento. única coisa que a gente pede hoje é a questão de revisões em dia. A garantia Total. da fábrica, né? Tem que ter, né, cara? Porque isso pode ser um problema sério, né? Sim. Porque ainda é muito novo pra gente, né? Ainda não tem as pessoas, os profissionais para fazer as manutenções. Se Você nem precisar, sabe quando sabe? tem carro que você fala, pô, vou comprar aqui um HB20. Ah, o HB20 tem esse probleminha aqui, se der, gasta tanto, você já faz a equalização, você já sabe quanto Sim. tem que pagar com segurança, Sim. né? Esses carros ainda a gente tá sem... Esses aí é uma novidade, né? Que legal. Uma novidade. É algo que vem crescendo e eu vou te falar, o híbrido assim me dá vontade de ter, eu me sinto confortável, mas assim, eu tava falando com o Cris aqui, né, o 100% elétrico, pô, não tem muitos pontos de carregar, dá medo, né, eu venho de Ubatuba, eu moro na praia, né, então são 250 quilômetros. Rafa, o híbrido é muito bom. Maravilhoso, ele falou, cara, se você pegar, assim, ele falou, primeiro que você consegue, ele falou assim, ele fez uma conta aqui na hora, o cara manja, cara, vale, eu te mandei pra você assistir Sim. depois. Ele fez uma conta ali, ele veio de Santos pra cá, e voltou, porque ele Cara, voltou e mesmo carregando na frenagem e na descida. Sim. E dá uma visão, já não tem. E aí ele falou uma coisa aqui que eu achei incrível também, quero até reforçar. Para quem tem a questão de energia solar em casa, né? Que é um dos projetos que eu tenho lá em Ubatuba, eu gasto muito de energia elétrica, eu tenho o solar para piscina só, mas não tenho para casa. Você pode ter o teu ponto de carregamento em casa Sim. com a tua energia solar. Falar, aí você tá aí, até o Christian falou, você tá no outro nível. Porque aí você economiza, ele falou, cara, de 70% no consumo Sim. do que você gasta para quem roda bastante. Isso me. Cara, Nós fizemos pensamos nisso, né? O iCar, por exemplo, que a gente comprou um carro para 4 lugares, apertadinho e tal. Mas, cara, para rodar em São Paulo, uma carga completa desse carro dá uma autonomia de entre 300, 320, né? Depende, pode fazer até 280, dependendo como você anda. Mas no trânsito do jeito que é, você vai fazer aí seus entre 280 a 300 quilômetros. Cara, para quem roda aí 15 km por dia, cara, você precisa carregar o carro. Beleza. Tem um carregador no seu prédio, em casa, pouco, alguma cara, coisa, beleza. Ou como um segundo ou terceiro carro, Sim, também eu acho que é uma opção legal. Eu tenho. Você já dirigiu? Você tem? Sim. Mas você tem? Não tenho. 100% elétrico, você já dirigiu? Já? Já? Esses que. E o Cris tão falou: na- olha que você andar, Cara, você vai se apaixonar. esse pequenininho já surpreendeu. Legal. Mas quando eu andei... Bom, a Taycan não precisa nem falar, né, cara? Que é outro aí é outro nível patamar. de carro. Mas eu andei nesse 2008, quando chegou. É surpreendente, cara. Surpreendente. É muito legal, é muito rápido, né? Deixa eu falar uma coisa, Anderson. Assim, a gente sabe que hoje nas empresas, algo que é fundamental para a gente conseguir ter uma equipe sólida como vocês têm lá é a questão da cultura, né? Então, assim, eu sei que vocês têm uma cultura muito de processo, de fazer o certo. Eu conheço um pouco você, a sua história. O que você acha que é, assim, hoje na cultura da Argon, algo que você fala assim, pô, isso aqui para mim é negócio. Você falou alguns aqui, né?
Tipo, de fazer o certo. Mas o que você pode falar aqui pro lojista? Porque assim, eu vejo muitas lojas que, quando você tem uma cultura forte, né, não só lojas, mas empresas em geral, empresa forte, processos fortes, né, eu acho que é igual a uma equipe forte. Então, o que você me diz dessa questão da cultura? O que você acha que lá na cultura da Argo é um diferencial de vocês? Algo que para você é negociável, que você ficou orgulhoso de ver, pô, a minha equipe, né, em relação a isso, pô... Cara, hoje, se tem uma coisa que pra gente é motivo de muito orgulho, cara, são todos os funcionários, cara. De A a Z ali, né? A gente falou muito do pessoal de vendas, Sim. mas todo administrativo. São quantas pessoas hoje? Hoje somos em 14. Legal. Mas, cara, as coisas lá são resolvidas da melhor forma possível, sabe? É muito diálogo, o ambiente é muito leve. Legal. Sabe? E não é o meu olhar de fora, porque eu não tô fora, né? Sim, sim. Eu tô na minha sala lá, mas eu almoço com eles, a gente, né, como tem a cozinha lá, a gente almoça junto, a gente passa o tempo junto, mas a gente procura ter um ambiente lá, cara, assim, lógico que respeitando sempre hierarquia e tal, mas é um ambiente espetacular, cara. Se tem uma coisa que enche a gente de orgulho e até agradecer todos eles, todos, porque Pode falar ali, para cara. nós a gente às vezes queria que eles vissem o quanto a gente se preocupa com eles. Então, o clima, o ambiente... Cara, esse clima, esse ambiente, esse respeito por todos, a preocupação com todos, e a gente sente essa preocupação deles com a gente. Legal. Sabe? Isso dá esse senso de pertencimento que vocês trazem, né? Pô, vamos para essa loja. Isso é muito legal que você faz. Muito, eu cara. gosto muito, eu consulto muito. Um abraço pro André, pro Jeff. Falou, cara, vou contratar mais um, vamos contratar. O Jeff fala, cara, vamos deixar para ano que vem. Temos 3 meses assim. Eu sempre gosto de tomar. Isso aí é algo que às vezes parece um detalhe, mas faz toda a diferença. Cara, tem até no marketing lá. Eu falei, cara, vamos por uma pessoa tal. Putz, cara, mas nós vamos gastar agora, sabe? Olha que legal. O pessoal tem essa preocupação. Sentimento né? de dor. Assim. Um funcionário teve um problema de saúde, não pôde vir e é de um departamento que não tem substituto. Os outros vão lá e ajudam. Olha, que legal. Isso é cultura, cara. Cultura, porque a gente também põe a mão, Sim. né? Não tem aquela coisa, não, eu fico a maior parte do tempo na minha sala pelas coisas que tem que fazer. Mas, cara, se eu chegar lá, a gente tem árvores, né, na loja, é muito grande, assim, tem árvores grandes, cara, tem que limpar aquilo 3, 4 vezes por dia, às vezes 5, 6. Cara, a menina às vezes está sobrecarregada. Vamos cada um pegar, vamos tirar, vamos limpar. É para todo mundo, né? A loja é de todo todos. mundo vai né, usufruir da mesma Senso coisa, de pertencimento, Sim. um clima bom, um ambiente bom, né? Eu já vi Sim. que vocês têm muita questão da ética, do caráter de fazer o certo, né? Sim. Eu já te conheço, eu sei que você é. Vou falar, isso é um elogio, eu também sou chato com isso mesmo, Sim. assim, de pegar, cara, não, mas é isso aqui, não, o certo é isso, não é 0,1. Cara, né? eu Essa acho questão que... de fazer as coisas, Sim. de processo, de fazer o certo, também é algo que Cara, eu acho que hoje, se você for analisar uma empresa, você tem que pegar e falar assim, não, mas as grandes empresas têm um monte de reclame aqui, né? As de serviços e tal. Mas quando você fala numa empresa, por maior que seja, no ramo de multimarcas, você fala, não, mas é inevitável você ter reclamações. Cara, é evitável. Né? Legal isso, hein? Porque nós não temos reclamação? Temos, mas nós resolvemos. A gente ouve, a gente resolve. E para não ter nada, não é porque o Anderson, o Elton tá cuidando disso. Às vezes o cliente reclama lá de uma multa que chegou depois de um ano. Ele já fala com a menina de multa. Nenhum. Eu não tenho um reclame aqui de multa. Que legal. Porque ela resolve. Pós-venda? Não tenho, porque o vendedor atende, ele resolve. E assim tem que ser todos Sabe que nessa empreitada a gente vai completar 10 anos agora em novembro, né? Eu aprendo muito, né? Você imagina o que é... Né? A gente tá em hoje... A gente aprende todo dia. Lojas, concessionárias, fora do Brasil, e assim, é um aprendizado constante. Uma das empresas que foi as top 5 que a gente já atendeu, não vou citar aqui, o diretor falou algo, ele interrompeu a palestra, eu tava falando um pouquinho de ética, dessa questão de processo, de fazer o certo, né? E ele falou, cara, aqui a gente tem uma cultura na nossa empresa, né, uma locadora, ele falou que é o seguinte, esse negócio que o cliente sempre tem razão, até não é bem por aí, às vezes o cliente não tem razão. Sim. Por exemplo, um mau uso, ele chega lá depois de um ano e fala, pô, mas o pneu furou. Falou, cara, mas você passou um buraco, né? Ou você, uma coisa elétrica, que ele colocou um outro som, um DVD. Só que ele fala, cara, eu tento conscientizar, eu tento resolver, às vezes é fora da garantia, eu pago, eu coloco isso no meu custo. E se chegar num ponto que o cliente continua batendo o pé, que ele, cara, eu compro o carro de volta, eu não vou, isso me arrepiou, Anderson, porque
pra mim, pra nossa cultura, que a gente tá no automotivo, Sim. a gente sabe como que é. Não paga, deixa, tal, né? Principalmente loja, tem muito isso de fazer o mínimo. Ele falou, cara, eu não vou discutir. Sabe por quê, Rafael? Porque a minha marca vale muito. Ele falou assim, eu não vou arriscar o nome que eu conquistei. Eu não vou discutir, cara, eu vou comprar Sim. esse carro de volta com o cliente errado na reclamação dele. É, E eu fiquei impressionado com a visão do carro. Mas é que você sabe que muitas vezes, como a gente está falando em lojista, né? Não é Sim. tão consumidor, você sabe que às vezes o problema do carro é o cliente, né, cara? Nossa, Várias boa. vezes você pega um carro de volta e você não fez nada. Você vai vender porque o carro Só realmente trocou não o tinha dono. problema, cara. Trocou o dono, resolveu o problema. Então, Somos um pouco psicólogos também, né? Como não, um pouco não são muitas, né? Cara, muito gostei de psicólogo, você né? trazer, o problema não é o carro, o cliente, adorei essa, é verdade. Porque é verdade, cara. Mas Muitas você tem vezes essa cultura realmente também é um lá, problema. dependendo, você fala, cara, Pega, beleza. pega. Troca, pega outro, negocia, vê. É isso, cara. Mas agora não tem jeito, né, cara? Tem hora Legal. que a gente também, nós somos consumidores, né, cara? sim. E hoje a gente toma muita porrada como consumidor. Total. É raro hoje você quando você é bem atendido, até Se surpreende. um tempo atrás eu fui bem atendido, eu falei, nossa, olha que raridade, né, cara? Hoje você ser bem atendido. Muito bom. Cara, nós, como clientes, estamos Sim, carentes, total, né, cara? E o nosso também, ele quer ser ouvido. Se ele tem. Quantos não chegam lá, às vezes, com a luva pra brigar? Aí ele fala, porra, cara. Vocês não vão tive brigar problema. comigo, né? Sabe? Você Legal. fala, pô, teve um caso, o cliente veio do interior, comprou o carro e tal, e tanto que você vê, é o cliente complicado, né? Porque ele chegou na casa dele, era do interior de São Paulo, aí ligou pro vendedor e falou, cara, meu pai viu o carro, falou que o carro tem um problema. Não, mas qual o problema? Não, falou que é muito caro, tá, eu quero devolver. Ele falou, vem amanhã pra gente conversar. Chegou lá na hora, não, tá bom, cara. A gente devolve, você pegou ontem, não tinha financiamento, aí fica mais fácil, né? Não, tá bom, a gente te devolve o dinheiro, me passa a conta. Ela falou, cara, meu pai falou que eu ia chegar aqui, eu ia ter problema. Falou, tá vendo? Fez negócio com qualquer um, agora você vai ter problema. Ele falou, agora ele vai ouvir também que eu não tive problema. Você comprou de volta. Comprei de volta. Olha, Pegou que num legal, dia, no cara. outro, não tem... Quando tem um financiamento que envolve quitação, então já existe começa a um complicar um custo, pouco. né? Agora, cara, é à vista, o carro não tem nada, o carro é bom, tá no cliente errado, Não, às vezes você força pro cara ficar, aí você arruma 5 vai problemas. vender pra outro. Não, e olhar o macro ali, aí beleza, eu empatei, eu perdi um pouquinho nisso aqui, aí já ganha Vai, outro no ali. final lá, Uma coisa que eu você quero falar pro empresário logístico, que ele precisa ter a consciência, você vai, assim, venda de carro não é você ganhar em todos, porque o cara, às vezes ele quer ficar, não, eu não vou perder, você vai perder em alguns, você vai comprar errado, né, e você vai ter problema, talvez ter que comprar um problema de um cliente que não é da loja, não é do carro, o problema é o cliente, adorei essa, eu já peguei aqui, né, e a gente precisa entender que é o macro, vamos olhar no ano, você que é um cara de número, né, vamos olhar aqui no mês, pô, eu tomei um prejuízo nesse aqui, esse aqui eu tive que comprar de volta, perdi, mas, cara, eu tô com a minha clientela Mas às com o meu vezes, nome cara, preservado. Cara. mas às vezes perder um pouquinho é melhor do que perder um monte, Exato. criar uma inimizade, criar uma reclamação. Total. Então, hoje, para você manter, como a gente mantém aí as redes sociais, o Google, o Reclame Aqui, Sem nenhum... isso custa muito. Então, isso, o nosso vendedor e a gente também, quando está negociando, a gente, às vezes, sai da negociação do carro e vende a loja para o cliente. Legal. Cara, você precisa ver isso aqui. isso. Porque é caro você manter isso. Total. Então, você precisa usar isso como argumento de venda, porque Total. hoje é o que faz a diferença, né, cara? Cara, muito bom o papo, cara, muito leve, assim, se você... Eu sempre falo no final, assim, para o convidado, se você tivesse a oportunidade, assim, Anderson, de mandar uma mensagem para o mundo inteiro, para quase 8 bilhões de pessoas, vai aparecer no Instagram, vai traduzir em todas as línguas, vai aparecer no... Quem estiver vendo o livro vai ter lá a mensagem do Anderson. Que mensagem que você daria aí para um empresário, para um lojista? Sei lá, manda uma mensagem final pra galera ali. Você vai colocar também como é que a galera encontra a Aragon, você vai colocar o Instagram, o site aqui pra galera poder seguir, se conectar com você, fica à vontade pra falar aqui. E uma mensagem final aqui pro nosso público aqui. Cara, contato aí aragonmultimarcas, né, .com.br, no Instagram. Instagram, Aragon Multimarcas. Legal. @Aragon Multimarcas. E, cara, uma mensagem, eu acho que o respeito, né, cara? Acho que o respeito que a gente tem que ter com a equipe, com os clientes, com os fornecedores. A gente tem que, muitas vezes, se colocar no lugar das pessoas, né? O que a gente gostaria de ter e a gente fazer a mesma coisa. E, cara, você
tendo respeito com a sua equipe, respeito com todos os envolvidos na operação, não dá para dar errado. E controle, né, Rafa? Boa. Tem que ter controle de tudo. Mas eu acho que o grande negócio é isso, é ter respeito pelos diretos e indiretos. Acho que é o que faz a nossa diferença hoje. Animal, e dica sensacional para os clientes internos e externos, né? Porque os nossos Internos e vendedores, externos. nossa equipe... Um pouquinho de são- gente, um pouquinho Cara, de números, né? Exatamente. e para nós é Equilíbrio. muito legal essa questão, até quando você fala com os nossos fornecedores. Vai perguntar para eles, né? Como é que é. Pergunta Fala- para eles. Vê se é difícil trabalhar com a gente. Vê Que se esse legal. cara vai te dar uma bolada nas costas. Ah, não vai, né, cara? Isso não Porque tem preço, não tem preço. esse cara, relacionamento não de tem preço. respeito, cara, eu fico muito feliz. Eu tava fazendo uma reunião outro dia, você tava, inclusive, e aí o lojista me interrompeu. Eu falei, desculpa te interromper, cara, eu já te conheço, eu já peguei referências. Eu Cara, já vi. Você pode pular, não quero ser grosso, mas assim, eu quero treinamento, eu quero que você me passe. Pode parar de se vender aí. Vamos eu direto fiz- ao assunto. Isso acontece quando você tem respeito e você Sim. tem uma credibilidade. Isso Nós não tem preço. abrimos a loja em setembro de 20. Em novembro eu estava com todas as financeiras cadastradas. Meu CNPJ tinha 3 meses. É Por que muito que você difícil. consegue? Né? Relacionamento, é o respeito, relacionamento, é o pessoas. tempo de mercado, é a ética que você sempre teve, né? As pessoas E sabem. volta, né, cara? E aí isso é com os funcionários, parceria com todos, né? E outra coisa também, vou só complementar que a lei da semeadura, independente de religião, não tô falando Exatamente. aqui de religião, nada disso, mas assim, você fazer o bem, não tem, às vezes, cara, eu e o Daniel, a gente né, um abraço pro meu diretor aqui, vai ser sócio, agora vai pro CNPJ também, né, eu falo, Dani, tal, com aquela correria, aquela loucura, já sabe, aí eu falo, Dani, cara, fica tranquilo, a gente não precisa se preocupar, porque a gente acorda cedo, a gente é trabalhador, a gente respeita as pessoas, os nossos clientes, a gente tá bem intencionado, a gente não faz nada de errado, a gente não tem como dar errado. Então, né, quando você faz o certo, quando você tem realmente um interesse genuíno de respeitar as pessoas e fazer o que é certo, não tem como dar errado. Né? A gente trabalha bastante, como é que vão... Da pandemia mesmo, a gente teve que demitir 12 pessoas, falei, cara, mas a gente tá fazendo aqui o máximo que a gente pode para manter, a gente tá com uma intenção boa, então acho que a lei de semeadura ela não falha, né? Eu acho que é o diferencial, e não só na loja, né? Hoje, Na vida. em todas as áreas aí, eu acho que é isso, né? Você ter uma consciência tranquila, você poder, é o que eu sempre falo na loja. Se a gente não manter, se fosse para a loja não trabalhar desse jeito, eu não ia poder andar na minha loja. Minha loja é minha casa. Olha, Eu preciso que legal. eu quero andar na minha casa Livre-arbítrio a hora que ali. eu quiser. Você não tá trancado na sala com medo de algum cliente? Não, eu não posso sair da minha sala porque esse cara é chato. Cara, não tem. A Show. minha casa não tem essa. né, Animal. cara? Então, acho que é Show. isso aí. Cara, muito obrigado Muito bom. pela participação. Eu que agradeço. Prazerzaço aí te receber. Pô, a gente conheceu aí no primeiro ano de empresa ali, né? Tava iniciando tudo. Obrigado, prazer aí te receber. Galera, sigam lá a Aragon Multimarcas no Instagram. Sigam lá. Não é isso, Jé? Me ajuda aí a finalizar. Você que acompanha a gente, se inscreve no canal aqui. Né? A gente viu lá os números ali, né? Pô, a maior parte das pessoas que assistem não estão inscritas no canal, cara. E Pô, não dão like também. Cara, não gasta o dedo, né? Ajuda Você a clicar gente. no like, pô, vim de Ubatuba, 4 horas de estrada e tal. O Anderson veio aqui, deixou a operação dele lá pra estar aqui, compartilhar. Curte o vídeo, se inscreve no canal, manda pra 3 amigos. Pô, o Anderson trouxe aqui vários insights que às vezes pode ajudar um amigo teu, um outro empresário, um outro Cara, e lojista. teria assunto aqui para 5, 6 Cara, horas. vai ter a com segunda certeza. edição. Eu vou fazer o follow-up pra segunda edição agora. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Já. Siga a gente nas redes sociais também, Prospect Pro Oficial, Show. @Rafael Kutaitia, @Gepescaroli. E Boa. obrigado por assistir até o final aqui. Um grande abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.